Olá, eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gêneros narrativos. Olha só, quando nós estudamos o gênero épico, a gente falou que os gêneros narrativos são surgidos a partir desse gênero épico, que é o gênero das grandes narrativas, tá? Então, ele sofreu evoluções e as narrativas como nós as conhecemos hoje são advindas então deste gênero lírico que nós já estudamos, o gênero das grandes narrativas, contos feitos de um grande herói, a formação de um povo e essa situação toda aí de ter uma estrutura, né? Como esses gêneros narrativos da atualidade também têm a sua própria estrutura. Eu separei alguns exemplos aqui para que vocês entendam melhor. Então, nós vamos começar com romance. Eu tenho aqui esse famosíssimo Cidade de Deus, do Paulo Lins, que virou filme, né? Sofreu uma adaptação para o cinema, lá num filme do Fernando Meirelles, que fez muito sucesso, um filme excelente, que teve uma projeção aí, fez uma projeção no nosso cinema nacional. Mas qual é a estrutura de um romance? Gente, percebam a grossura deste livro, por favor. Então, a estrutura de um romance é a seguinte: a gente tem uma personagem central, uma história bem longa, e a história de várias personagens, tem muitas personagens, e todas elas com as suas próprias histórias. Só que todas essas histórias estão interligadas à história da personagem central. E é exatamente isso que vai caracterizar um romance. Uma longa narrativa com muitas histórias, todas elas ligadas à história da personagem central. Eu tenho aqui também uma novela. Eu amo esta novela literária. Não estou falando de novela de TV, A Metamorfose do Franz Kafka. Gente, percebam como esse livro é fininho, pequenininho. Livro que dá pra gente ler numa sentada só. Ou seja, uma novela nem é tão extensa como um romance e nem é tão pequeno quanto um conto. É um gênero intermediário entre o conto e o romance, mas só isso não é suficiente para a gente caracterizar uma novela. Por exemplo, a novela é uma narrativa que vai nos mostrar ali algumas personagens. Você tem um número reduzido em relação ao romance, tá? Não vai ter muitas personagens e você tem uma única trama. O que importa é só a trama da personagem central, tá? Não que você não tenha, assim, pequenas histórias das demais personagens, mas é totalmente diferente de um romance, onde todas as histórias estão ligadas. E aqui na novela, nem todas as narrativas estarão interligadas à narrativa da personagem central. Então, é exatamente isso que vai caracterizar uma novela e vai diferenciá-la de um romance e de um conto. Porque tem romances, por exemplo, que não são tão robustos que nem o Cidade de Deus, né? São bem menores. Mas, enfim, a novela, olha só, é bem pequenininha também. Essa edição aqui que eu tenho da Metamorfose, acho um tipo super bom e é um livro que dá para ler numa sentada. Em uma tarde a gente lê. Aí, eu tenho também o conto. Eu tenho aqui um livro de contos do Guy de Maupassant, que é um autor francês. Nossa, gente, ele tem cada história maravilhosa. Tem o Bola de Sebo, que originou, inclusive, aquela música famosa do Chico Buarque, aquela... joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela dá pra qualquer um, ela é boa de cuspir. Maldita Geni e o Zeppelin, né? Então foi baseado no conto do Guy de Maupassant. É a mesma história, gente, por favor. É exatamente a mesma história do Bola de Sebo. Mas o conto que eu gosto mais aqui é esse conto aqui, O Lobo. Eu adoro porque é uma história de caçadas e, enfim, tem muito a ver com a minha realidade, por causa da realidade do meu pai, que gosta muito de ir pro mato, né? Gosta muito de pescarias e tudo mais. Então, é uma história bem bacana, é uma história que me diz muito respeito, porque
Tem umas histórias que os meus tios contam que fazem lembrar bastante esse conto aqui. Qual é a estrutura de um conto? Gente, por favor, olha só esse conto, O Lobo, aqui, ó. Ele tem... Deixa eu ver, aqui tem vários contos, né? Ele tem só essas páginas aqui, ó. Olha essas páginas aqui, tá vendo? Essas 3 páginas aqui, na verdade são 6 páginas, tá? Então é uma história breve, uma história curtinha, pequenininha, e que trata de um único assunto. Você não tem vários assuntos, como por exemplo, você tem no romance e como você tem em menor quantidade, em menor proporção na novela. Aqui a gente trata de um único assunto. No caso desse conto Lobo, você tem a narrativa de como os 2 irmãos lá conseguiram caçar, matar um lobo, que era um lobo traiçoeiro, que enfim matou um dos irmãos e piririm pororó, e aí o outro irmão ficou com raiva e queria matar o lobo, porque queria vingar a morte do irmão, e pirirá. Então assim, é bem bacana essa história, bem legal, e caracteriza um conto, porque trata de um único assunto, só vai falar então desta caçada. Eu tenho também a fábula. Aqui eu tenho esse conto de organização do Flávio Moreira da Costa, os 100 melhores contos de humor. Apesar de ser os 100 melhores contos de humor, ele selecionou aqui no início algumas narrativas do Esopo. E o Esopo é um autor de fábulas, né? Então, tem uma que eu gosto muito, eu gosto sempre de citar na prova, que é O Leão Vencido pelo Homem. Então, como eu tenho uma narrativa bem pequenininha, que ao final me apresenta uma lição de moral, e eu tenho personagens que recebem atributos humanos, no caso do leão, que conversa com o homem, então a utilização aí da personificação ou prosopopeia, que é a figura de linguagem que dá esses atributos humanos ou a coisas, ou então a bichos, né, que é o caso aí do leão dessa fábula, e que caracteriza então esse gênero narrativo chamado fábula. Eu tenho de ter o bicho ou coisa que fala, e eu tenho de ter também a lição de moral ao final. E, aqui tem a Alice, né? Sempre me acompanha aqui minhas edições de Alice, algumas das que eu tenho, e que é uma narrativa também que lida muito com essa ideia da prosopopeia, né? Mas aí, enfim, já é uma outra tipificação, porque você vai entrar no conto de fada, no conto maravilhoso, que são outras questões também que não dizem respeito a essa análise que nós estamos fazendo agora. E por fim, nós temos a crônica. Eu não tenho aqui nenhum livro de crônicas aqui em casa, por isso que não tem como eu mostrar o livro, assim, um exemplo para vocês. Mas um grande cronista da nossa atualidade é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um fenômeno de vendagens, né, gente? Ele é um autor vivo que consegue viver de literatura, porque isso é uma raridade no Brasil, né? Tirando ele, Paulo Coelho, o Jorge Amado também se deu muito bem. São pouquíssimos os autores que conseguem viver de literatura no Brasil. Mas o que caracteriza então uma crônica? O que o Luiz Fernando Veríssimo tem de tão bom nos seus textos que o tornam um autor tão notável? Exatamente as questões cotidianas. Então, uma crônica é uma narrativa pequenininha, muito próxima do que é um conto, mas necessariamente ela tem de versar, ela tem de fazer referências sobre a nossa atualidade. Ela pode trazer personagens reais ou personagens ficcionais, mas tem que fazer uma reflexão sobre a atualidade, tá? Então, o Luiz Fernando Veríssimo tem vários textos maravilhosos. Tem o do hipocondríaco, né? Que ele foi uma leitura que ele fez do primeiro ano do governo Lula, que é um texto muito bacana, muito engraçado.
Tem o Conto de Fadas para Mulheres do século XXI, que também é muito bacana, muito engraçado, né? Fala aí dessa emancipação feminina e é exatamente isso que a gente precisa saber. Como eu já disse, há na atualidade vários outros gêneros. Por exemplo, a gente tem os microcontos. Tem os microcontos lá no Twitter, né? Só com 140 caracteres. Eu mesma já escrevi uma saga de uma personagem chamada Maria. E eu tenho também as graphic novels, ou então romances gráficos, é assim que eu prefiro chamar, como essa adaptação aqui, ó, da Metamorfose, do Franz Kafka, tá? Em quadrinhos, olha que legal, gente, tem muito isso hoje, além também, né, das narrativas autorais que a gente tem em quadrinhos. E tem outras formas também, mas as essenciais que nós precisamos saber, então, são essas, tá? O romance, a novela literária, o conto, a fábula e a crônica. E todos eles são um melhoramento do gênero épico. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês estejam bem e continuem bem. Um beijo. Tchau.